Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o canal Revelare, um espaço onde nós falamos sobre espiritismo. Se você é novo ou nova aqui, se inscreva, deixe a impressão, deixe um comentário e nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Estamos começando mais um episódio do programa Principiante Espírita. Eu sou Beto Ramos e nós estamos estudando a obra O que é o Espiritismo. Como você vê aqui ao lado, a obra O que é o Espiritismo é de autoria de Allan Kardec. Já examinamos o preâmbulo, a primeira conversa que ele teve com o crítico. Nós estamos no capítulo 1. Aqui ele faz uma pequena conferência. Ele está conversando agora com o cético. O cético já fez algumas indagações para ele. No primeiro encontro, tratou das palavras novas. Coisas novas sendo designadas por palavras novas. E nós, naquele encontro, falamos sobre a alma e também o seu significado de acordo com a teoria da época de Allan Kardec, que se trata dos fluidos. Hoje nós vamos falar um pouco a esse respeito, vamos dar um exemplo acerca dos fluidos e eu espero que você então acompanhe esse vídeo até o final para não perder essa importante informação. Vamos lembrar a você que o cético tem um grande interesse pelo espiritismo, não possui predisposição contra ou a favor, sabe que precisa estudar bastante sobre qualquer ciência para poder indagar, conhecer, enfim, investigar. E ele também se relaciona bem tanto com adversários e com os adeptos do espiritismo, portanto ele não é preconceituoso. Hoje, no nosso encontro, nós vamos tratar de 3 assuntos. O primeiro deles, como você vê, é a respeito das divergências, o segundo sobre simulação e fraude, e por último, os inimigos do espiritismo. O espiritismo tem inimigo e Kardec falou disso nessa obra. O que é o espiritismo? É bom que as pessoas estudem um pouco mais para não se equivocarem quando fizer alguma afirmativa ou alguma afirmação acerca dessas questões. Nesse diálogo, a primeira indagação que o cético faz para Kardec é acerca da divergência quanto à crença na ciência espírita e se isso não é devido à falta de fatos positivos. Allan Kardec vai dizer que existe sim divergência, mas as divergências que existem não são relativos ao conteúdo da doutrina espírita ou da ciência espírita, mas relacionadas com a forma. O que o cético quer saber é se a ciência está pronta e acabada ou se não está faltando coisas. Ou seja, ela não trouxe as respostas totais para todas as coisas, todas as questões. E aí ele vai dizer, será que não é isso que está causando as divergências? Kardec fala que em tudo que está posto na doutrina, as divergências são só relacionadas com a forma. Para a gente compreender o que Kardec está falando, nós vamos usar um exemplo mais simples, que é, por exemplo, você tem um médium à sua disposição que possui um farto patrimônio intelectual e cultural. E você tem um outro médium à sua disposição que não possui um farto patrimônio cultural nem intelectual. Então ele tem menos recursos. Aquele que tem mais recursos, certamente oferece mais recursos para o espírito comunicante. Aquele que tem menos, oferece menos recursos para o espírito comunicante. E é nesse sentido que você vai verificar que a forma em que um vai apresentar uma mensagem é diferente da forma que o outro a apresentará. Ela trará mais explicações, terá um conteúdo mais vasto, as palavras mais eruditas, enquanto que aquele que tem menos recurso traz de uma maneira mais simples. No entanto, essa é a forma que se apresenta, porque no fundo o conteúdo é sublime, tem a mesma fonte, portanto a mesma fonte não vai mudar a opinião por conta do veículo. Ela vai usar um acervo maior de informações num determinado momento por conta desse veículo, que é o médium, e vai usar aquilo que estará à disposição no médium que não tem tantos recursos assim para oferecer. Porém, o conteúdo do ensino doutrinário, vindo de uma fonte sublime, será também sublime. É nesse sentido para a gente tentar entender o que Kardec
está nos ensinando. Ele acrescenta, neste caso, que se trata de uma ciência em construção. E isso, logicamente, quer dizer que a ciência não traz todas as respostas, porque nós não conhecemos tudo acerca dos fenômenos, do plano espiritual, dessa relação que nós mantemos. Os próprios espíritos várias vezes responderam que não poderiam responder tudo, porque não era momento da gente saber dessa informação, ou que eles mesmos não tinham o conhecimento para poder informar. Então existe muita coisa ainda por revelar. Outras revelações virão acerca de vários temas nos momentos oportunos. Ele também esclarece que as divergências que são criadas nascem pela falta de observação completa das coisas. E é aqui que eu quero trazer uma informação importante. No encontro passado, falando sobre palavras, nós tratamos da questão relacionada com a alma. E ali Kardec fala de alma, usa 3 explicações e numa delas ele traz a teoria dos fluidos. Mas ele não fecha a questão. Depois, no último livro, que é a Gênese, Allan Kardec afasta essa questão da teoria dos fluidos e ali ele utiliza a expressão que foi usada como fluido vital, lá no início da codificação. Lá na Gênese ele vai falar em princípio vital, abandonando a teoria dos fluidos. Mas é comum hoje nós ouvirmos pessoas para falar sobre passe usando a teoria dos fluidos, que Allan Kardec abandona na sua 5ª obra. E isso é importante saber nesse sentido da explicação que ele nos dá, porque as pessoas não observam tudo, não estudam completamente. Depois que tudo está respondido, é que aí sim forma-se uma convicção. O que destrói sistemas isolados é o estudo completo, é isso que Kardec vai dizer. Então nós não podemos pegar um tema, fechar a questão naquilo e sair divulgando como se fosse a palavra final dos espíritos ou do próprio codificador. Esse exemplo do fluido vital que a gente usa aí na questão relacionada com os passes, isso também é importante sabermos que é necessário estudar para a gente não dar informação inadequada, equivocada. Continuando sobre as divergências, Kardec fala com o cético que não há nenhum ponto vulnerável no espiritismo. E quando alguém falar que isso ou aquilo é um absurdo, esse ou aquele fenômeno não existe, ele precisa comprovar que não existe ou que não pode existir. Que não pode é ficar falando por falar, ou seja, falar pelos cotovelos. Allan Kardec se debruçou, estudou e comprovou. Quando eu quero refutar algo que Kardec trouxe às provas, eu devo passar pelos mesmos degraus e passos que ele passou para eu poder refutar e dizer que isso é absurdo, que isso é mentira, que isso não pode, que isso não dá certo. Mas é preciso seguir o mesmo caminho, é preciso estudar completamente. Outra questão, como nós dissemos, que foi indagado para Allan Kardec pelo cético, é a respeito da simulação de fenômenos. Então, o cético ele apresenta a seguinte indagação: a imitação de um fato não prova que ele inexiste? Aí Kardec estabelece, na sua lógica magistral de pedagogo, a seguinte pergunta: uma bebida falsa torna a bebida original falsa? Ou nós vamos ter uma bebida falsa e uma original? A imitação de um fato não vai provar que o fato é inexistente. Pelo contrário, provar uma falsificação requer conhecimento verdadeiro e em profundidade. Então, para imitar algo, eu preciso conhecer o verdadeiro. As condições em que os fenômenos espíritas ocorrem são muito diferentes, extremamente diferentes daqueles onde há simulação ou fraude. Isso quer dizer que quando eu estiver diante desse ou daquele fato, eu preciso observar as condições em que esses fatos estão acontecendo. A ciência espírita, ela só será compreendida por meio
de um estudo sério, de um estudo profundo. É importante lembrar aquele que acusa de simulação ou de fraude algum fenômeno, que o fenômeno espírita que ocorre numa sessão espírita requer um ambiente onde impere respeito e seriedade. Se não houver respeito e seriedade, não acontecerá um fenômeno espírita. Você estará diante de uma fraude. Finalmente, sobre os inimigos reais do espiritismo e da sua impotência frente a essa ciência, lembramos que o espiritismo é uma ideia nova cujo propósito é reformar, renovar, revolucionar o mundo. Diante disso, haverá oposição. Seus opositores, ou seja, os seus inimigos, serão os interesses, os preconceitos e os abusos. Todos nós que colocarmos os nossos interesses, preconceitos e abusarmos dos nossos recursos e dons, certamente estaremos em oposição à ciência espírita, à doutrina espírita, à filosofia espírita. Quem coloca os interesses materiais à frente dos interesses espirituais, ele é contra o espiritismo, ele é inimigo do espiritismo. Aquele que é preconceituoso de qualquer forma, raça, credo, cor, aquele que abusa de ser superior, abusa do poder econômico, aquele que abusa do conhecimento, que abusa das suas liberdades, que abusa dos seus dons, esses são inimigos do espiritismo. Eles poderão deter a marcha do espiritismo? Sem dúvida nenhuma, não. Eles são impotentes diante do espiritismo. O espiritismo, ele responde a uma estratégia divina. O propósito é divino, o propósito é de Deus. O momento é agora, essa mudança vai ocorrer. Não adianta os espíritos encarnados na Terra, que são opositores e inimigos do espiritismo, ou seja, dessa revolução onde todos nós viveremos fraternalmente, solidariamente, vocacionados para o bem, todos esses serão convidados a ir para um outro lugar, porque eles sim estariam sendo obstáculo para a marcha evolutiva, mas nós vamos aprender que eles não possuem nenhum poder para ser obstáculo à marcha do espiritismo, porque a humanidade obedece à lei do progresso. Como a gente acaba de mencionar, o espiritismo ele não é um produto de uma estratégia humana. Ele representa a expressão da verdade, do que nós devemos conhecer. E a verdade é justiça, amor e caridade. O espiritismo ele não é fruto de uma única opinião. O espiritismo é o ensino dos espíritos. Esses espíritos trouxeram toda essa doutrina, essa ciência, essa filosofia, baseados numa determinação superior. Quem determina o tempo e o final do ciclo não são pessoas humanas. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixa sua impressão em um comentário. Se é novo aqui, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Agradeço você que ficou comigo até agora e te encontro no próximo vídeo.